Graça e paz a todos. Eu gostaria de falar hoje sobre pecado original. Bom, até que ponto essa doutrina ela é verdadeira e ela é eficaz para um bom entendimento da Escritura. Ela também dá origem a uma doutrina que se chama depravação total, né, que é ensinada por aí. E eu gostaria de refutar essa doutrina. Por quê? Porque ela se baseia no texto de Romanos capítulo 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, isso é uma verdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Mas Romanos capítulo 5, verso 12, que também é usado para estabelecer, para dar base a essa doutrina, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Bom, se você observar nesse texto, de maneira alguma vai dizer que o pecado passou a todos os homens, mas sim a morte passou porque os homens pecaram. Sendo assim, não é correto dizer que uma criança, ela por ser descendente de Adão, ela já nasce condenada ao inferno, ela já nasce condenada por conta do pecado de Adão. Porque o pecado de Adão não é passado para a criança. O pecado de Adão não é passado para os seus descendentes. O que é passado para os seus descendentes é a condenação, é o juízo, a morte passa para todos os homens. Porque o texto vai continuar dizendo o seguinte, no versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é tomado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, a morte reinou desde Adão até Moisés, significa que é desde Adão, quer dizer até a lei. Ela reinou de forma que todos morreram, independente de ter lei de Moisés ou não. Por quê? Porque a morte ela passou. Ela foi um ato de uma condenação que Deus deu para a descendência de Adão. Mas o pecado não passou para a descendência de Adão. Pelo contrário, o homem, como diz Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de um pai não passa para o filho e nem o pecado de um pai passa para um filho. Não é tomado em conta. A alma que peca, ela morre. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda sorte de concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado, ou seja, antes da lei o pecado está morto. Antes de Paulo saber o que é cobiça, ele não pecava pela cobiça, mas depois que veio a lei na sua consciência, ele entendeu que cobiça é pecado e ele começa então a pecar. O versículo 9 diz assim: e eu, em algum tempo, Paulo está dizendo que ele em algum tempo vivia sem o conhecimento da lei. Mas com o tempo veio o mandamento e o pecado reviveu em mim e eu morri. Ou seja, ele está dizendo que em algum tempo ele vivia sem o conhecimento da lei. Por quê? Porque ele era criança, porque ele não tinha conhecimento. Mas com o tempo veio o mandamento, ou seja, ele começou a ter consciência, amadurecimento tal, que essa consciência da criança ela passa a fazer a diferença, ela já sabe que está errando. Então veio o mandamento e o pecado reviveu, porque ele estava morto, então ele reviveu em mim e eu morri. Esse texto, ele é muito ligado ao texto de Efésios capítulo 2, versículo 1, porque o texto de Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: e ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Depois que o mandamento, depois que nós passamos a ter consciência, e então nós conscientemente começamos a pecar. Então o pecado revive e nós morremos. Então todo homem, quando ele começa a pecar, é como Adão. Ele peca e agora ele morre. O pecado revive e ele morre. Então uma criança não pode ser condenada
por conta do pecado, como esse pecado original que é tão ensinado. Por quê? Porque Jesus diz: deixai a mim, vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino. Os discípulos perguntaram quem era maior no reino dos céus, e Jesus colocou uma criança no meio deles e diz bem assim: se vocês não se converterem como o coração desse menino, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Então Jesus deixou claro que das crianças é o reino dos céus. Uma criança não está condenada e não é alvo da ira de Deus. Por isso, nós não batizamos crianças, porque as crianças já estão salvas e delas é o reino de Deus. Para mais vídeos assim, eu quero que você comente aí, coloque nos comentários se você quer que eu grave mais vídeos desse assunto, e eu estarei gravando para que nós tenhamos uma boa compreensão daquilo que a palavra de Deus diz e não o homem.